Deus. Graças e paz. Amém. Bom, acho que a maioria me conhece, pelo menos da gente estar vindo. Aos varões, que saudade de participar. Não são nem estudo, é um bate-papo espiritual, de experiência lógica que vem a palavra de Deus. Estou com saudade, nós vamos voltar a participar no grupo dos homens aí na segunda-feira. Eu convido você, eu tenho participado e eu vejo que tem muitos homens aqui que poderiam participar, né? E eu quero dizer a vocês, homens de Deus que participam, e a gente fica do outro lado da telinha, né, do celular, eu quero dizer muito obrigado, porque do outro lado, mesmo que a gente tenha uma experiência com Deus, a gente se deleita com as experiências, com as palavras, né, com os testemunhos bons e negativos que também colaboram para a nossa vida. Eu estou muito feliz com isso, em nome de Jesus. Amém. Muito grato sou a Deus de estar aqui junto com vocês nessa manhã. Como todo homem e mulher não merece, mas é Deus que recebe toda a honra e glória. Falar da palavra dele é um peso, uma responsabilidade muito grande, né, queridos? Vocês que são pregadores, vocês sabem. Aqueles que não são, tentam imaginar, mas só de imaginar já dá um gelo na barriga, não dá? E principalmente que a gente tem aí uma congregação nova, nunca ministrei a vocês. Eu quero dizer a vocês que eu estou muito grato, porque eu vim falar do meu Jesus. Nosso objetivo é isso, em nome de Jesus, amém? Agora, eu não sei se só eu senti isso, mas me bateu um desejo, queridos, como teve Pedro quando estava no Monte da Transfiguração. Eu cheguei a dizer: Senhor, quero fazer uma tenda. Posso fazer uma tenda nesse lugar e ficar aqui dentro, aqui nessa presença maravilhosa? Irmãos, a presença de Deus está muito forte nessa manhã aqui. Não que as outras não tivessem. Eu sinto, você sente, Deus já começou a curar. O Pai já começou a mostrar. O Pai já começou a confirmar. E uma palavra profética através do louvor foi dita: a alegria do Senhor é a nossa força. Que loucura é essa para o mundo? Dizer que o louvor, porque nós não só cantamos canções, porque a canção fala para o homem, mas nós adoramos ao nosso Deus. E quando adoramos ao nosso Deus, irmãos, o fraquinho fica forte. O tristinho começa a dar risada. O revoltado se conforma. Não é assim comigo ou com você? Pastor, não sinto nada disso. Então entra na tenda da congregação, entra, porque você talvez esteja de fora do arraial. E Deus não disse para você ficar de fora, nem eu. Nós pertencemos ao Israel do Senhor. Não é? Que se fosse falar, e eu sei disso que nós temos aqui teólogos e da Bíblia, tanto a falar, mas quanto é gostoso falar de Jesus. Eu quero falar um pouquinho do meu mestre nessa manhã. Amém? Então, juntamente comigo, eu quero que, se você trouxe Bíblia ou está com o celular, que eu estou com a minha Bíblia Thompson, depois eu quero dar um testemunho da minha velhinha de guerra. Quem não viu, olhe bem para cá. Olha como é que ela está. Oh, glória a Deus. Gálatas, capítulo de número 6. Amados, deixa eu falar uma coisa sobre essa Bíblia aqui. Todos vocês que gostam, estudam a palavra de Deus, eu sei que vocês têm mais de uma Bíblia. Eu sei disso. Eu confesso a vocês, eu tenho um lugar na minha casa, você vai até estranhar, um lugar santo, é o meu lugar com Deus. E talvez você diga assim, eu nunca ouvi falar nisso, mas é o sofá da minha sala. O sofá da minha sala, ela já está com o formato do meu bumbum, num cantinho. E essa Bíblia aqui, ela vive do ladinho, do meu lado direito. Lá está a caneta, lá está os cadernos, porque é mais de um. Porque conforme recebo do Senhor, eu não quero perder, irmãos, que nós somos esquecidos. Amém? Não é isso que eu cito isso? Talvez esse casal já ouviu, pastor, pastora. Possivelmente Paulo, não disse que é Paulo. Ali em Hebreus diz assim: convém-nos atentar com mais diligência
para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum venhamos nos desviar dela. Hebreus capítulo 2, verso 1. Por que Paulo fala isso? Possivelmente Paulo. Porque nós somos muito esquecidos, irmãos. Nós esquecemos até das coisas boas. Amém? Glória a Deus. Infelizmente, acontece. E essa Bíblia, queridos, eu peguei tanta Bíblia em casa. Minha esposa está aí, minha família está aí. Eu devo ter mais de 10 Bíblias. Não é porque eu leio bastante assim, irmãos. Tenho bastante Bíblia. Eu leio Bíblia, mas não é pela quantia de Bíblia. Mas tinha uma, irmãos, que faz 15 dias que eu ganhei de presente do irmão lá da igreja. Mas que coisa mais linda de Bíblia. Calcula na Bíblia. Eu quero testemunhar porque eu não vou desonrar minha velhinha de guerra. Que eu olhei para elas e disse, eu vou na frente de irmãos, né, que olham, que observam. Todo mundo observa, irmão, eu também observo. Falei, não vou pagar o mico de ir com uma Bíblia rasgada, faltando pedaço. Mas aí eu olhei para minha velhinha e falei, eu não acredito. Você que me fez tanto chorar. Você que ouviu minhas orações. E até viu quantas vezes eu fiquei revoltado, porque através de ti Deus me repreendeu. Que eu falei, não, Senhor, isso não. Eu não vou deixar pela primeira vez pregar nessa igreja, de trazer a velhinha de guerra. Amém? Pastor, o senhor está se exaltando? De jeito nenhum, eu não sou ninguém, eu estou exaltando a palavra de Deus, irmãos. A ela a honra, a glória e o poder para sempre, porque ela é o nosso Deus. Amém? Não, pastor, a Bíblia não é Deus, é que você não encontrou ainda ele aqui dentro, mas você vai encontrar se você não encontrou, porque ele está aqui. Glória a Deus. E eu quero ler a tradução que eu estou, por ser Thompson, a edição contemporânea, talvez mude um pouquinho, mas eu quero ler o capítulo 6, quero ler uns versículos com vocês, aí vocês me ajudam se eu estourar horário, eu não sei até que hora que eu posso ir, talvez seja mais breve que eu imagino. A partir do verso 12, por favor. Diz assim, Gálatas 6, 12 diz assim, todos os que querem causar boa impressão, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Olha o que diz, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo aqueles que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Longe, porém, esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura ou criação. Amém? Esses dias eu peguei a ler o livro de Gálatas. Não sei se vocês fazem assim, às vezes eu estaciono em tentar entender mais e mais da palavra de Deus. O livro de Gálatas eu li várias vezes esses dias. E como Paulo, ele enfatiza, ele persegue aqueles que estavam se gloriando nas obras da carne. Ele está ensinando, ele enfatiza, ele fala, ele mostra que realmente nós andamos pela fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas os versículos que eu li, irmãos, eu quero falar um pouquinho de alguns tipos de pessoas. Primeiro, aqueles que são perseguidos pela cruz de Cristo. Então, nessa manhã, ou talvez nesse dia, quem vai assistir depois, eu quero que você observe um pouquinho o que diz as Escrituras, não só nessa passagem. Quando Paulo, ele diz, todos os que querem causar boa impressão. Queridos, nós queremos causar boa impressão? Eu acho que você já percebeu que nós lutamos para ser aceitos. Não é? O ser humano é assim, isso é natural. Eu quero ser recebido por você. Eu quero ser aceito, respeitado. Triste coisa é ser rejeitado.
Triste coisa é ser excluído, irmãos. Vocês se lembram disso? Você já passou por isso. Então, às vezes o ser humano, ele luta dentro da sociedade, na família, no trabalho. Ele faz de tudo para que as pessoas olhem nele e vejam coisa boa, porque ele quer ser aceito, ele quer ser recebido. Isso é natural nosso. Mas esses tipos de pessoas que entraram nas igrejas de Galácia, eles estavam com má intenção. Eles estavam fazendo coisas para que pudessem ser aceitos, recebidos. E o que eles estavam pregando? A circuncisão. Esse era o objetivo. Só que havia um propósito para pregar, ou para dizer, ou para enfatizar que a circuncisão ainda tinha grande valor. É para que a cruz de Cristo parasse de perseguir eles. Aleluia. Então eu vejo um grupo de pessoas que quando ouviram a mensagem do Senhor dentro da igreja, nas igrejas, que pregavam o evangelho, que nascera fora consumada por Cristo, mas ali estava através dos apóstolos. Mas alguns estavam sendo perseguidos por alguém, ou por algo que afetava tanto eles, que eles queriam correr disso, mas ser recebido por outras pessoas. Esses que corriam, eles começavam até por julgo nas pessoas, dizendo, não, você precisa circuncidar-se, você necessita. E quando aqueles praticavam aquele ato, o que eles faziam? Gloriavam-se neles, diziam, esses assim, esses circuncidaram. Mas por que eles faziam isso? Porque a circuncisão havia, até dos dias de Abraão, até chegar em Jesus, um valor. Porque mostrava uma aliança com Deus. Amém? Todo garoto de 8 dias, com 8 dias circuncidava. Cortava o prepúcio. Então, ele tinha aquela marca, aquela aliança. Aquela marca era a aliança. Eu tenho comunhão com o Deus dos meus pais. O Deus de Abraão. O Deus de Isaac. Então, eles carregavam isso. Irmãos, vamos ser sinceros. É gostoso dizer isso também. Olha, eu sirvo ao Deus de fulano, da minha família. Eu sirvo ao Deus que me pregaram, que me anunciaram. Irmãos, isso é uma glória humana. E isso nós temos bastante, nós vemos bastante. Isso é do homem. E esses que estavam agora perseguindo as igrejas, anunciando dentro das igrejas. Até Paulo, se você for ver, como que Paulo bate dizendo, eu não anunciei esse evangelho a vocês. O que faz de vocês crescerem no espírito e agora se tornarem na carne? Como que vocês estão? Porque isso estava contaminando. Então, se queria mostrar a presença de Deus na vida das pessoas, eles diziam, olha, circuncidado, a presença de Deus, porque tem uma aliança com Deus, porque quem não tem aliança não tem a Deus. Então, esses corriam. E o que acontecia? Por que eles corriam? Por que eles corriam? Porque a cruz de Cristo fazia algo com eles. Que toda vez que vinha a mensagem segundo Jesus havia anunciado, o que ele tinha que fazer, aonde ele tinha que chegar e por que ele estava fazendo aquilo, eles corriam. Porque melhora uma marca, melhora uma aliança religiosa que mostram com que as pessoas comecem a reverenciar, dizendo, não, você mostra, você tem algo no seu corpo, você tem algo na sua vida, você tem algo que identifica que você tem uma aliança com Deus. Mas Cristo mostra na cruz uma coisa tão forte, irmãos, que isso assustou esses. Em contraponto, irmãos, quando nós olhamos para Paulo no versículo número 14, ele diz assim, longe de mim gloriar-me, ele está falando disso. A não ser, agora vem um homem que não está correndo. Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O que eu encontro, o que eu vejo aqui é algo maravilhoso, irmãos. Enquanto uns estão correndo, Paulo encontrou a graça maravilhosa no sacrifício de Jesus. Paulo renunciou à religião, renunciou aos dogmas e foi até a cruz e em Jesus encontrou. Eu me glorio nisso, nesse sacrifício, nessa graça. Ele encontrou. Agora, quando você continua lendo, você fala assim, mas o que há nisso?
Aí nós vamos encontrar no versículo de número 15, diz: em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas o ser uma nova criatura. O quê? Então eu vou aprender uma coisa: por que eles estavam correndo da cruz de Cristo? É porque isso ia mudar tanto, mas tanto eles, que eles iam morrer, ia ser uma nova pessoa, só que isso daí tira a glória do homem. Aí os homens não aplaudem, os homens não reverenciam, porque vamos ser sinceros, queridos, quem já nasceu de novo sabe, a gente fica chato para o mundo. Fica chato, irmãos. Chega na rodinha, todo mundo... Nem adianta. Se a piada vai ficar até sem graça. Nem conta. Faz fofoca, o cara não gosta de fofoca, a mulher não gosta de fofoca. Para com isso, senão ela vai ser tão chata que ela vai deixar a gente tudo vermelho. Escuta só, ela estraga tudo da nossa conversa. E, queridos, é a verdade. Aqueles que nasceram de novo sabem o que é isso. Aqueles que nasceram, que experimentaram um dom celestial de Deus, e esse dom é a graça, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras. Agora entramos no que Paulo está dizendo: olha, vocês mostram obras como religiosos, longe de mim gloriar-me nisso. Eu glorio em uma coisa: a graça que me foi concebida, me fez nascer de novo, e hoje eu me glorio na cruz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Oh, como é difícil às vezes trazer uma mensagem como essa para a igreja de Cristo, mas Paulo falou para a igreja, e não para uma. Talvez você identifique no meio da sua família, da sociedade, pessoas que se dizem muito confiadas em Deus, pessoas que têm uma aliança com Deus. Olha, eu tenho uma aliança com Deus, eu vim de uma família, mas quando você olha, você não vê a não ser marcas que identifique que a religião dela está nela. E ela não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e não que a palavra não esteja dizendo que nós não devemos ser santos ou separados de certas coisas. Mas a marca dela é que porque eu não faço isso, então eu tenho o Deus de Israel, o Deus poderoso, ou o Deus do meu pai, ou o Deus da minha igreja XYZ. Talvez você veja pessoas assim, ou talvez você se identifique nisso. Em que o que você tem é o seguinte: dentro da sua casa tem regras. Eu creio em Deus porque eu recebi dos meus pais, eu creio em Deus, aqui tem regras. E essas regras, elas identificam, até para quem está de fora, que você realmente tem uma marca de uma religião. Mas na verdade, quando chega até você, quando encosta em você, quando anda com você, vê exatamente o que você sempre foi, você. Queridos, eu me recordo, em meados de 96, eu conheci o Evangelho conforme ele é. Venho de uma família de tradição. A minha mãe está aqui, os meus irmãos estão aqui, a minha família está aqui. E por vir de uma família de tradição, eu cria que Deus existia. Eu confiava que Deus era Pai. Mas numa limitação que eu não sei explicar para vocês até hoje. Até hoje eu tento lembrar o que eu realmente cria. Eu sabia que eu cria. E durante um período em que eu estava muito, bem dizer, sendo destruído. E a destruição na minha vida vinha por várias coisas, mas entre elas era a bebida. Eu era um alcoólatra, eu bebia muito. Até hoje eu falo, alguns duvidam, mas ande com aquele que bebe, você vai entender. Eu bebia 2 litros de pinga por dia. Era 2 litros por dia, era contado. A minha irmã que aqui está, minha irmã Sueli, uma certa vez eu desejando pular de uma ponte lá em Conchas, que tem uma ponte que é um pouco maior, é a única lá, mas ela passa por baixo a Marechal Rondon. E ali já morreu muita gente. Eu estava no orelhão, que naquela época nós não tínhamos essas bênçãos que é hoje o celular rapidinho, né, irmãos? Ainda naquela época era difícil até ter um telefone fixo, porque era muito caro.
Eu liguei, eu não sei como eu consegui, não me pergunte. Eu sei que eu consegui ligar para minha irmã e conversei com a minha irmã. Eu dizia, Sueli, eu quero morrer, me ajuda, eu quero morrer. E naquele dia, eu não me recordo se era tarde de manhã, eu sei que ela falou assim, Zé, eu posso te ajudar? Eu posso te ajudar, Zé? Sim. Me ajuda então, minha irmã, me ajuda. Olha, Zé, agora eu sou crente. Quando falou isso, estragou comigo, irmãos. Irmãos, estou falando de mim, tá bom? Se você não passou por isso, amém. Mas eu não gostava. Passava aquelas igrejas assim, e toda vez que eu passava, parecia que era um imã. Eu encontrava, várias vezes eu passei, as pessoas de joelho no chão, e eu falava assim, essa bunda para cima e gritando, rapaz. Por que isso? Deus não é surdo, para que esse escândalo? E eu era bem pesado as minhas palavras, irmãos. Perdoe se eu sou escandaloso comigo. Eu sou do interior, irmãos. Eu falo várias línguas. Vocês sabiam? Eu falo malemar o brasileiro, o caipirês e línguas estranhas. Então, quando eu vacilar numa palavra que não condiz com a sua vida, você fala assim, tadinho dele, Jesus, muda. Você quer ver eu ficar horrorizado? É ver minhas mensagens depois gravadas. Eu falo, meu Deus, como é que vai ser caipira lá em Conchas, pelo amor de Deus? Eu falo muito mal, irmãos. Mas naquele dia, mexeu comigo. E então, eu me recordo que eu segurei, eu não sei se eu estava na cama ou sentado, eu segurei e olhei e falei, aonde está Jesus? Que medo. E depois comecei a caminhar com Cristo. Foram mais de um ano, bem mais de um ano. Mas amados, eu confesso a vocês que eu fiquei tão feliz com os louvores. Eu não sabia que louvor fazia tudo isso dentro da gente. Que gostoso, eu chegava aos louvores, eu queria cantar. Eu era bocudo, queridos, eu falava palavrões, entende? Eu era um profeta, mas não de Deus, do inimigo, porque eu seguia Raul Seixas. As músicas de Raul Seixas eu amava, eu cantava. Pergunta para minha esposa, sabe os micos que eu paguei na vida? Nunca paguei isso. Bêbado, na frente da casa, na calçada, com um som alto de Raul Seixas e dançando igual doido. E achando que estava ali. Só que algumas músicas dele são proféticas, mas não da parte de Deus. Eu não sabia. Mas quando vieram os louvores, eu vi que mexia dentro de mim, eu vi que eu gostava e ficava aqui, irmãos, ficava aqui, minha cabeça, que delícia, e comecei a caminhar. E as pregações? As primeiras mensagens são aquelas que você entra na igreja, falar de mim para o pastor, dedo duro, não é? Se não aconteceu com você, se prepare. E foi tão... E quando eles falavam em língua, irmão, eu sou apaixonado por falar em línguas, tá? Cada um tem sua paixão, amém? Sou apaixonado pela palavra, falar em línguas. Quando eu vi o pastor falar em línguas, nas reuniões de oração, nós íamos, queridos, nós íamos também até no monte, em vigília, mesmo começando. Eu ficava apaixonado, falei, eu quero isso, mas como é que faz isso? Como é que se ganha disso? Aí chegou uma hora que eu achei que não ia ter nunca ia ter isso. E graças a Deus nós recebemos, pela graça. Só que aconteceu algo. Em que eu ouvia falar, olha, se você fizer isso, você vai ver, você vai ser liberto. Se você fizer aquilo, você vai ser liberto. Tudo bem orientado. Muitas coisas que ouvimos, eu digo a vocês, foram do Espírito Santo, realmente que condizeram com a palavra de Deus. Eu fiquei muito feliz, eu fui tentando. Mas quanto mais eu me esforçava, eu estava lá, diminuí um pouquinho de beber, daqui a pouco voltei a beber, meu Deus do céu. Aí eu bebi mais do que nunca. Mas só Deus sabe quantas das vezes eu chegava, porque eu tinha só um momento que eu era sincero com Deus, irmãos. É até estranho, hoje é o dia da revelação, tomando banho. Eu ia tomar banho bêbado, aí eu descambava a chorar, a babar, Deus, eu não aguento mais, a minha vida está assim, porque eu queria parar de beber. Calculem querer parar de beber, eu sabia que aquilo lá fazia mal, irmãos, é pouca, a expressão muito pouquinha. Queridos, eu sei que alguns já tiveram essa experiência.
Os demônios vinham conversar comigo. Eu sentia quando chegava. Ô, coisa ruim é essa, cara? Sabe, eu queria ver o Senhor na minha vida, mas olha, mesmo estando na igreja, e participava dos cultos, até que eu voltei para a Concha, minha vida virou de ponta cabeça, mas alguma coisa me perseguia, eu não sabia o que tanto me incomodava, irmãos. Mas eu ia tentando fazer segundo o que me ensinava, como eu disse, a maioria. Algumas não eram não, irmãos, algumas vieram com algumas coisas de igreja, que aquilo de lá não ia me mudar nunca. Até que chegou 20 de junho de 1998. Essa foi a data, depois de tempo dentro da igreja. Exatamente na sexta-feira, isso foi no sábado, dia 19. No meio da semana eu recebi um convite para estar num trabalho evangelístico em Conchas. Foi até num ginásio ali da escola, onde cabia mais pessoas que o normal, porque as igrejas de Conchas são muito pequeninas. Tinha mais de 100 pessoas. Eu fui convidado a ir ouvir um missionário de Campinas chamado Carlos Alberto Veríssimo. Ele havia sido preso naquela penitenciária, alguma coisa assim lá de Campinas, o pior, o caldeirão do diabo, eles falavam na época. E ele foi testemunhar. No dia 19, irmãos, eu estava vendo que a minha vida já estava indo. Eu vomitava sangue, eu obrava sangue, eu urinava sangue. Da minha cintura para baixo eu não sentia, eu beliscava. Eu beliscava mesmo, de pegar a unha e cravar na pele, eu não sentia. A minha barriga, queridos, era inchada. Eu não era gordo, eu era inchado. Eu tinha uma queimação que não cessava. Os meus olhos já estavam todos amarelados. 2 médicos constataram cirrose crônica estágio final. Vai para casa, não há mais o que fazer. Nessa sexta-feira eu recebi uma visita de alguns irmãos da igreja. E então, nessa visita, eles oraram por mim, mas sempre com aquela expectativa, ora por mim que eu já estarei melhor. Por que acontecia isso comigo? Me recordo que trabalhando ali na cidade de Cerquilho, eu trabalhei de faxineiro, numa firma. E conforme eu trabalhava de faxineiro, uma seção grande na Pirelli, seção enorme, mais grande, mas eu era o que varria, eu era o que cuidava. Havia um irmão chamado, hoje está na glória, louvado seja o nome do Senhor pela vida dele, irmão Luiz, um obreiro. Era um senhor alto, irmãos, ele era alto. Eu me recordo quando eu entrava na igreja, ele estava com a mão sempre assim. Graça e paz, irmãos. Mas ele me enchia de tanta alegria, ele me abraçava, um baita de um homem forte. Cara. Irmãos, eu tinha repúdio de alguém me abraçar. Não gostava, queridos. Eu peguei gosto. Peguei gosto. Aí eu chegava ali, mas quando eu trabalhava nessa sessão da Pirelli, varrendo, eu bebia à noite, e não era pouco. Eu passava a noite bebendo para ir trabalhar no outro dia. Agora, para completar, alguns não sabem disso, vai saber. Eu ia trabalhar, passava no bar, tomava 2 lavrados de copo americano de cachaça e entrava na firma desse jeito. Só que toda bebida, quando em excesso ou qualquer droga, tem um momento que você começa a passar mal, né, queridos? E não precisa parar, às vezes, naquela manhã mesmo, de tarde, eu não comia. Eu não conseguia almoçar. Quem vai almoçar? Eu ia no refeitório, irmãos, aquilo é banquete, para quem comia ovo e salsicha. Chegava lá, irmãos, aquele banquete da Pirelli, eu falei, meu Deus, não conseguia comer. Aí eu olhava para o irmão Luiz na outra faixa, aquele homem grande, que era de um setor de manutenção, um homem respeitado lá dentro. Eu fazia só assim, irmãos. Ele sabia. Chegava no lugar que tomava água, pegava o copinho com toda a descrição. Aquele negócio era comprido, irmãos, e vinha orando, 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 até chegar perto de mim. Me entregava. Quando me entregava, por Deus, eu tomava. Não demorava alguns minutos, eu me sentia tão bem. Eu falava, ô meu Pai. Aquelas orações nas águas me ajudaram bastante. Eu sabia a intenção dele. Não era água, irmãos, é oração. Aquilo fazia tanto efeito para mim, tanto efeito. Então, aquela sexta-feira à tarde eu achei que ia ser desse jeito. Alguém vai orar por mim, eu vou me levantar. Porque, queridos, eu malemar saía da minha cama para ir no banheiro. Isso, o quarto cruzava a sala, cozinha e banheiro. Porque eu não conseguia andar direito mais. Mas fizer a oração não resolveu nada. Eu não me senti bem, me senti mal. Só que eu fui me deitar. E aquela noite eu falei, não dá mais. Chega. E eu fui tão sincero com Deus. Olha, dos momentos mais sinceros da minha vida foi aquele momento. Falei, Senhor, eu não aguento mais. Meus familiares não aguentam mais ver eu desse jeito. Eu não só bebo, eu estrago a família. E eu falei, Senhor, ou o Senhor me tira dessa cama,
e me faz te servir para ser teu, o Senhor me leva. Naquela hora eu renunciei minha mãe, minha esposa, meus filhos, meus pais, meus irmãos. Eu renunciei, eu falei, não quero. Senhor, obrigado por eles, mas eu não quero mais eles. Se o Senhor quiser, faz algo por mim. Se o Senhor não quiser, me leva, eu não aguento mais. Sábado, eu não andava direito. Sábado, acho que era 7 e pouco da noite, havia essa reunião com Carlos Alberto Feríssimo. E eu levantei, naquela tarde, de manhã ainda não estava muito mal, mas naquela tarde eu levantei disposto, fui tomar um banho, coisa que era difícil fazer, que eu tinha medo, queridos, eu tinha medo de ir no banheiro, porque ir no banheiro eu vomitava sangue. Eu sei do que eu estou falando. Eu estava vendo eu morrer, meus olhos estavam, era horrível, a minha aparência era horrível. Eu me levantei e eu disse, eu vou lá nesse trabalho. E alguém, não sei se foi minha mãe, meu pai, minha esposa, disse assim, nós vamos chamar um táxi. Não é muito longe, mas para quem não está bem, não conseguia andar nem dentro da casa. Eu falei, não, eu vou de a pé. Eles assustaram. Eu consegui de a pé, queridos. Eu fui, desci. Não era perto também não, viu, queridos? Quando eu cheguei nesse lugar, eu me recordo, mais ou menos 2 faixas de cadeiras, como está aqui, mas umas 100 pessoas para mais. Quando eu entrei, o bendito do Carlos Alberto Veríssimo, parece que só me viu, cara. Ele me parou, olhou de cima a baixo. Falei, pronto, já descobri que eu sou cachaceiro. Foi a primeira coisa que já ou contaram, porque os irmãos. Aí eu baixei a cabeça, Senhor, irmão, cumprimentou. Aí, como sempre, toda pessoa que não quer aparecer, onde ela vai? Fundo. Vamos lá no fundo. Se deu, eles contou só o testemunho. A única pregação que ele fez, eu nunca mais me esqueço, foi sobre perdão. Aquela noite foi tremenda para mim. E eu estava sentado, parte eu ouvia, parte eu escutava desse jeito. Como eu conheço a escola e eu estudei lá, eu sabia onde ficava o banheiro. Ficava justamente atrás, era um setor, e do banheiro era assim. Você entrava no banheiro que era para a escola, a hora que você saída pela direita, sabe aquele desenho, saída pela direita, vai embora. Eu escutava desse jeito, vai embora, você vai passar vergonha. Agora escuta o que eu vou dizer agora. O período que eu fiquei dentro da igreja, conhecendo a palavra, deixei de ir na minha igreja de tradição, eu comecei a bater no peito que eu já era cristão. Eu era crente. Não, chegava para alguns indo, olha, bebendo. A Bíblia diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um dia me intrometi e queria expulsar demônio, irmãos. Cheio do poder da pinga. Quando eu estou orando, a minha irmã, acho que se lembra disso uma das vezes, ela falou, deixa que eu oro, Zé. Ela viu que está estragando tudo. E para mim, eu achava que estava tudo bem, queridos. Então, eu batia no meu peito. Então, eu já comecei a me identificar. Sou cristão, sou crente. Hoje eu falo evangélico. Irmãos, evangélico nem título tem na Bíblia. Nós somos cristãos. Nós que seguimos ao nosso Cristo. Nós somos pequenos cristos. Aleluia. Nós estamos sempre lutando para ser a imagem e semelhança do nosso Jesus Cristo. E quando eu estou ali, a voz ficava, mas não era pessoas, quer dizer, era nítido. Eu olhava para frente para aquele homem e dizia, você vai ver a vergonha que você vai passar. Vai para o banheiro. Só que essa fração de segundos de ir para o banheiro, passava esse filme que eu falei para vocês. Entra para dentro, sai para fora, saída pela direita e ninguém mais me pega. Eu sabia que eu ia embora. Mas dentro de mim, eu dizia, eu não vou sair, Deus muda, eu quero morrer. Era essa a minha palavra, irmão. Eu quero morrer, eu não vou dar mais trabalho para ninguém, eu não aguento mais beber, não aguento. Isso foi lutando. Até que no meio dessa história, não me pergunte como, parece que eu dormi. Foi a sensação. Eu sentado lá, com certeza me recordo aquela jaquetona preta que eu tinha. Que isso, eu estou gordo, tá? Estou acima do peso. Mas eu pesava 98 quilos. Calcula um homem baixo desse jeito e cheio do poder de Deus no meio. Uma jaquetona assim, bravo, olhando para frente. E eu acho que eu dormi para minha cabeça, mas só eu escutei uma voz assim, venha à frente. Não foi mais nada do que isso. Eu não escutei o pregador falar, não escutei, eu escutei uma voz. E na minha cabeça, eu pensei, eu vou para frente. Quando eu abro o olho, eu estou na frente. E quando eu olho para o lado, minha esposa está vindo e mais pessoas. Aí eu olho e falo, o que eu estou fazendo aqui? Aí o pregador dizendo, isso, vocês que vieram aceitar Jesus. E queridos, quanta oração de aceitar Jesus eu fiz? Quanta oração de aceitar Jesus? Foi muitas. No meu coração eu falei, mas eu já fiz essa oração. Só que aquele momento era diferente. Ele fez com que eu repetisse a oração
Eu repeti. A partir daquela noite, nunca mais bebi. O meu corpo foi restaurado. Meu fígado curado, irmãos. Minha família restaurada. 5 dias depois, faz a conta, isso foi no sábado. Quinta-feira passada, passou quinta-feira. Abrindo valeta na picareta no sol quente. E as pessoas, rapaz, você tem força, hein, meu? Eu olhava, não conseguia nem andar, rapaz. O que aconteceu comigo? Depois de passar um tempo, eu falei, meu Deus, o que é que aconteceu comigo? E eu fui descobrir uma coisa, irmãos. Eu fiquei mais de 1 ano dentro da igreja sendo perseguido pela cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque eu defendia que já tinha Jesus aqui dentro. Porque eu dizia, olha, isso que é o certo fazer. Tudo bem, queridos, mas deixa eu falar uma coisa para você. Ir até a cruz, e quando eu falo isso, irmãos, eu me recordo como eu amo esse livro, queridos. O Peregrino, como eu amo. Esse último filme que foi lançado, se eu não me engano, onde o cristão chega com aquele fardo. Mas quando ele olha a cruz, eu me vejo naquela cruz. Quando ele olha a cruz, o fardo, ele não conseguiu arrancar em momento nenhum. Mas quando ele olha a cruz, o fardo, bum, desaba. Aquele momento na minha vida, queridos, não foi só um momento em que eu estava numa religião, nada disso. Eu sei o que aconteceu com a minha vida. Eu morri e comecei a nascer de novo, aleluia. Sabe por quê? Porque o que outrora, que eu tinha muito prazer outrora, não começou a perder o valor para mim. Eu fiquei fanático, queridos, por Jesus. Tudo que eu queria era orar. Sabe o que eu vejo nisso é aquilo que Jesus diz assim: o reino dos céus é como alguém que encontra um tesouro em um campo, e quando vê aquilo, vende tudo que tem e corre lá e compra o campo, porque não é o campo, é o tesouro. Eu estou falando com pessoas aqui que ficam dentro da igreja há muito tempo, e Jesus falando, olha, o que eu quero é só isso, chama-se rendição. Rendição, foi o que eu fiz, chega, não aguento mais, eu me despojo de mim. Por isso que a palavra é repleta disso, por isso que Paulo disse, eu me glorio na cruz de Cristo, porque na cruz, o mundo está crucificado para mim, o que o mundo me dá, chega, é morte para mim, chega, eu não quero, porém o mundo também não me reconhece, e me considera morto, mas em Cristo ele tinha vida. E qual era a vida? A nova criatura. Talvez você seja como eu, querido, ou como esses, que ficam dentro da igreja, mas, pastor, eu não me encontrei ainda. É na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu contar uma coisa para você. Há um provérbio, se eu não me engano, 18, versículo 18. A soberba precede a ruína, mas olha o que diz depois: a altivez de espírito precede a queda. Aí quando eu entro, Jesus citando as bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança, escuta essa: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que eu aprendo com isso? Enquanto eu sou altivo no espírito, eu posso, sou nada. Mas se eu quero encontrar o reino dos céus, se eu quero encontrar esse reino que diz assim, Jesus começou a pregar: arrependei-vos, porque é chegado no meio de vós o reino dos céus. O reino dos céus não começa lá, começa aqui. E toda vez, querido, que você se acha e bate no peito: eu sou um bom exemplo, eu sou o pai, o marido que toda mulher queria ter, porque eu sigo a Bíblia, querido, vai nascer de novo, vai para a cruz, lá você vai se ver. Você sabe por que eles corriam da cruz? Porque expunham eles. Façam isso, mas quando chegava a cruz, mostrava quem eles eram. Cai fora, senão vão saber quem eu sou. Eu louvo o nome do Senhor, que aquele dia eu consegui encontrar o meu Senhor Jesus. Ele não estava, queridos, em coisas que eu achava que estava só esperando eu me render. Você cita o Pai Nosso de boca cheia: venha o teu reino, faça a tua vontade. Sabe o que é isso aí? Ele está dizendo assim: olha, Senhor, só a tua vontade, só o teu reino. Isso é rendição, isso é governo de Deus na minha vida. Não sou eu mais que governo. E Paulo fala aqui também nessa epístola: não vive mais ele, mas Cristo vive nele. Nessa manhã eu lhe convido em nome de Jesus
Não corra mais daquilo que é tão óbvio. Você não consegue mais. Você já tentou com a sua força? Já tentou com o seu saber? Só se renda a Jesus. Depois disso, vem um reino tão maravilhoso, queridos. Eu preciso explicar isso para vocês, tenho certeza que já foi explicado. A velha natureza, o homem carnal e pecaminoso, não consegue viver a palavra de Deus. Eu não entendia isso. Você entende? Compreende isso? Então eu chegava assim, não vou beber. Hoje eu não vou beber, ninguém vai, não vem com essa não. Chegava de tarde, já estava com a boca seca. Eu não vou beber, vou para casa. Aí alguém, vamos beber? Eu vou beber, porque a carne era maior. Mas dentro de mim eu sabia que eu não poderia beber, não é só questão de saúde, eu sabia que isso ofendia a Deus. Porque eu sou o templo do Espírito Santo, mesmo naquela época eu aprendi. Mas foi através dessa nova criação que só Deus pode fazer em nós, irmãos. Só Deus. É que eu consegui ser o vencedor em Cristo Jesus. É que eu consegui vencer. E não só vencer, porque aqui eu não estou para explicar tudo, mas Paulo explica tanto nessa epístola, dizendo assim, olha, vocês acham que obras vai justificar vocês? Não. E a gente se justifica muitas vezes pelas obras, irmão. Eu fui descobrir que eu sou justificado em Deus, ou seja, eu sou aceito em Deus, porque Jesus morreu por mim. É claro que eu tenho uma conduta correta segundo a palavra de Deus. Então, creia em uma coisa, Jesus está batendo nessa manhã. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar. Interessante também é para a igreja, não é? Mais bonito ainda, você sabe, só se abre por dentro essa porta. Alguém arromba, nós sabemos que é o diabo, mas Jesus bate. Você só pode abrir. Ah, mas eu escuto tanto de Deus. Ah, é isso mesmo que Jesus falou, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, só ouvir não resolve, irmão. Queridos, por que eu não sei com Jesus? Por que eu não consigo? Irmãos, eu ficava assim, por que eu não recebo o dom de línguas? Eu estou na igreja. Não, como é que pode, irmãos? Bebendo, errando. Aí depois, no Senhor, fui recebendo os dons segundo Ele desejava. Porque tem essa também, eu posso querer, mas também Ele vai dando. Então, em nome do Senhor Jesus, te convido. Você pode mostrar muitas obras. Glória a Deus, se você é nascido de novo. Mas eu quero dizer a você, você precisa ser uma nova criatura. Você precisa se render. Você precisa se despojar de você. Tira a sua glória, deixa para lá. Deixa que Jesus venha tocar na sua vida. E faça o maior milagre que pode acontecer. E para terminar, eu sei que tem sempre algum no meio que diz assim, eu estou na igreja, é o que basta, e lá no céu eu vou ser perfeito. Lá eu vou receber um novo corpo. Lá eu vou receber um novo nome. Lá eu vou andar com Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você. Existe um processo que tem que ser passado, que se não passar, não entra no reino dos céus. Nicodemos, ele estava tentando, queridos. Nicodemos se esforçar. Pensa que Nicodemos era um cara mau, irmãos? Não era não, queridos. A gente fala, mas com certeza ele era um exemplo. Um mestre, um rabino, um homem inteligente, um homem que conhecia as leis. E só que ele estava procurando. Aí eu entro, Paulo encontrou ao caminho. E ele encontrou pessoalmente Jesus. Espero no nome de Jesus, queridos, ver essas pessoas lá para falar isso. Jesus disse, importa nascer de novo. Existe um processo que você nasceu, mas se você não nascer de novo, você não vai no reino dos céus. Isso me assusta nos últimos dias. Isso me assusta. Agora, por favor, no nome de Jesus, não seja como alguns, como disse João, escrevendo o Evangelho do Senhor Jesus, capítulo 12, versículo 42 e 43, uma coisa assim, diz assim que muitos das autoridades creram no Senhor Jesus, mas não o seguiram, não se renderam, por quê? Porque sabiam que iam ser perseguidos. Mas versículo 43, se não me engano, ele fala assim, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É isso que esses homens plantaram dentro da igreja. Aplaudam os homens, mas a glória do Senhor Jesus não está nisso. Fiquemos de pé no nome de Jesus. Gostaria de fazer uma oração, posso, pastor? Feche os olhos. Querido,
Você veio até aqui, tantas vezes entrou nessa casa. E eu sei que há algo especial nessa manhã, que vai se estender até quem está no lar. Você precisa se render ao Senhor Jesus. Ser uma nova criatura para que você vença esses pecados, esses erros, e principalmente você seja a imagem dele, Jesus Cristo. Nessa manhã eu lhe convido no seu coração, não vou te chamar à frente para não tomar tempo. Faça uma reflexão. Talvez você guarde bons costumes. Talvez você tenha até bons testemunhos, entre aspas. Mas isso não lhe dá o direito de ser reconhecido como novo nascido. Só quem se rende ao sacrifício de Jesus é que consegue ter essa transformação, essa mudança maravilhosa, em que saímos do reino das trevas. Feche os olhos, querido. Entramos no reino do Filho do seu amor.